A ditadura de Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de terem deportado imigrantes venezuelanos que não têm ligação com a gangue criminosa chamada Trem de Aragua. O presidente Donald Trump rejeitou a alegação e disse que os deportados passaram por um forte escrutínio. A nossa correspondente, a Mariana Janjacmo, tem detalhes dessa história ao vivo, direto da Casa Branca. Mariana, muito boa tarde para você. Oi, Leandro, boa tarde a todos. Leandro, as alegações da Venezuela são de que nenhum dos centenas de imigrantes que foram deportados para El Salvador tinham conexões com o Trem de Aragua, a facção venezuelana. Essa foi a justificativa para que essas pessoas fossem deportadas daqui dos Estados Unidos. A Venezuela também diz que dos 920 imigrantes que foram deportados aqui dos Estados Unidos desde fevereiro, apenas 16 tinham pendências na justiça. Tinham problemas com a justiça também. Alega que o Trem da Aragua não existe mais, que a facção foi extinta em 2023 e que falas do contrário são falas da oposição política, são mentiras da oposição política. Agora, Donald Trump foi questionado sobre isso aqui na Casa Branca e disse que tem certeza de que os venezuelanos que foram deportados passaram por um processo intenso, por um processo grande de verificação, e disse também se houve algo nesse sentido, então, de não serem criminosos, de não pertencerem não serem ligados à facção ao Trem de Aragua, então nós queremos saber sim, e porque nós não queremos cometer esse tipo de erro, foi o que Donald Trump disse. E essa história, Leandro, aqui nos Estados Unidos está indo ainda além sobre a questão de se Trump poderia ou não ter deportado esses venezuelanos, se eles teriam alguma ligação com o crime ou não. Essa história também virou uma questão sobre se Trump teria ignorado ou não uma ordem judicial, porque o que acontece é que ele usou uma lei de 1798, uma lei de época de guerra, que dá ao presidente americano o poder de deportar pessoas de países com os quais os Estados Unidos estão em guerra em um processo muito mais rápido. Essa lei não era usada desde a Segunda Guerra Mundial e Trump usou agora para deportar esses imigrantes venezuelanos. E enquanto, no mesmo dia em que esses voos iriam decolar, um juiz decretou que Trump não poderia usar essa lei, então que os venezuelanos tinham que ficar aqui nos Estados Unidos. O governo americano alegou que os aviões já estavam sobrevoando águas internacionais, então que não poderiam dar meia volta e voltar. E agora a justiça segue, um juiz federal segue pedindo explicações para Donald Trump sobre exatamente que horas esses voos decolaram, sobre qual o entendimento do governo federal, sobre as ordens que o juiz deu, para entender se Trump teria ignorado uma ordem judicial que poderia desencadear aqui no país uma crise constitucional, quando o poder executivo vai contra o poder judiciário. Então, esse é um assunto de bastante repercussão por aqui, não só pela questão dos imigrantes, a questão de imigração, mas também pela questão de até onde vão os poderes de Donald Trump e o poder judiciário, a questão do balanço, dos três poderes aqui nos Estados Unidos, Leandro.